Finalmente, uma das autoridades máximas do mundo começam a se mover. Depois de anos sem entender muito bem o propósito desses personagens, os Gorosei começam a agir e o Gorosei, nomeado através de Saturno, está indo para a ilha de Egghead tentar capturar Vegapunk de uma vez por todas, junto com Kizaru. Seu nome completo seria São J. Garcia Saturn. Este que faz obviamente uma referência com o planeta e provavelmente com um deus grego relacionando-se com alguma arma ancestral, provando que os Gorosei muito provavelmente são não só nomeados através de armas ancestrais, mas que possuem poderes nos níveis de uma. Lembrando que eles possuem essa questão da idade não avançar e como se eles já tivessem vivido todo o passado de One Piece. Isso faz com que eles possam ter uma capacidade tão grande que chamou a atenção de Insama, que supostamente de todos os planetas seria a própria Terra. A gente já vai chegar lá. Uma coisa para se notar é que o Luffy seria o Sol, já que ele traria o amanhecer e ele é feito através da própria fruta do Deus do Sol. E isso poderia dar uma dica sobre o nome de cada um dos Gorosei, mostrando qual é o planeta, já que em uma página de One Piece eles aparecem um ao lado do outro como se formasse uma ordem. O Luffy sendo o centro disso como o Deus do Sol, a gente teria a ordem daqueles que estão mais próximos do Sol, da esquerda para a direita. Eu vou tentar deixar a página aí aparecendo para vocês entenderem. E aí a gente teria o nome de cada um deles através disso. O mais à esquerda e com a aparência mais jovem seria Mercúrio. O espadachim com a aparência mais velha e sem cabelos, infelizmente, o calvo do grupo, junto com o outro que a gente já vai falar, seria Vênus. Imsamar, como eu disse anteriormente, seria a Terra, representando todo aquele florescimento naquela estufa que ela estava, talvez dando a entender que ela é o motivo da vida lá. É difícil ter certeza, a gente pode entrar nesse assunto um pouco mais profundamente no próximo vídeo. O com o grande bigode seria o planeta Marte, então teríamos Júpiter e este que está aparecendo no capítulo seria Saturno. A gente pode falar um pouco mais sobre eles no próximo vídeo, explicando mais qual seria a possível relação deles com esses planetas, já que a gente conseguiu ver algumas emoções deles, principalmente nos últimos momentos de Wano, onde a gente viu eles falando sobre as frutas, falando sobre o conhecimento e o que deveria ou não ser apagado da história. Lembrando que em Ohara, um desses Gorosei se sentiu muito apegado ao que estava acontecendo naquele local e pode dar indício de alguma coisa relacionado talvez com o planeta e com a arma ancestral. Agora vamos seguir para o capítulo, que isso foi só a introdução, e aproveita já para também deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para ficar ligado em todos os conteúdos que o One Piece pode oferecer. O nome do capítulo se chama Miss Buckingham Stussy, capítulo 1073, e que fala obviamente da membro da CP0 junto com a mãe de Weevil. A clonagem foi um sucesso e ela se tornou o primeiro clone feito por Vegapunk e pelos Mets, o que torna isso um potencial muito grande, já que o Weevil tem uma conexão direta com essa mulher e que também poderia ser uma cópia direta de Vegapunk, no caso feito de alguma forma através do próprio Barba Branca. E na capa nós temos o Vegapunk com uma cara completamente de louco, recebendo o prêmio chamado de Ibel da Paz. Para quem sabe, sabe. Ele recebeu esse prêmio porque transformou pólvora em flores que floresciam através dos disparos do tanque de guerra. Isso me dá a entender uma coisa interessante. Será que a gente vai ver o contrário sendo feito pelo Almirante Touro Verde, já que o Vegapunk está transformando pólvora em flores? Será que a gente pode ver o contrário dele, transformar as plantas que ele tanto utiliza e tanto venera por ser teoricamente o próprio deus da floresta, ele transformar isso em uma maneira de combate, no caso próprias bombas ou armas, o que seja? Será que ele possui essa capacidade?
Seria bastante interessante, fico até curioso para ver se isso realmente vai acontecer. Infelizmente, o Touro Verde só possui uma pequena chamada nesse capítulo, nada muito além disso. Lucy se vê numa sensação muito triste, já que ele está sendo traído por sua colega de muitos anos e que esta está agindo por sua própria vontade. Ela pôs o Caco para dormir, este que está em sono profundo e não parece acordar por um longo tempo. Em nenhum momento ela parece oferecer perigo para a vida dos dois, mas ela consegue agir e fazer o seu plano ser um sucesso apenas com sua habilidade um pouco interessante, conseguir fazer eles dormirem apenas com uma mordida. Ela até utiliza uma habilidade para escapar do Shigan de Lucy, e logo após isso utiliza um batom de Kairoseki para acabar com todas as possibilidades de Lucy de contra-atacar a Stussy. Plano concluído, vemos Brook e Zoro reagindo a isso e eles se questionando por que eles estão virando um contra o outro. E aí a gente descobre que Vegapunk na verdade chamou ela depois de longos anos sem ver essa criação que ele fez. Ela agiu contra a CP0, ajudando eles e parecia com uma cara tranquila, sendo que a gente viu que ela já tinha dito que estava preparada para esse momento chegar, o que torna ela uma personagem muito mais interessante e que finalmente está tendo algum momento na obra, alguma ação muito relevante e importante para o rumo desse arco e o que vai acontecer no final dele. Independente dela ter conseguido parar esses dois, o nível de autoridade dela não supera o de Lucy, o que faz os Serafins continuarem o ataque na ilha Egghead. Essa ilha que possui um formato bastante interessante com aqueles anéis em volta e a gente pode associar isso com o planeta Saturno. E aí novamente com o que estava vindo logo depois. O Oda sempre deixa essas dicas na nossa cara, mas parece que a gente nunca consegue notar isso da melhor maneira possível. Parece que sempre fica faltando alguma informação para realmente provar que isso aconteceria. Os Vegapunks Lilith e Edson partem para fazer a ordem final para os Serafins pararem com o ataque e cessarem todo o fogo. Ao tentar fazer isso, eles não são bem sucedidos e os Serafins acabam partindo para o ataque e destruindo o laboratório. Bom, a gente já sabe o destino da ilha. Não só uma arma ancestral, teoricamente, como um almirante estão indo para essa ilha e a gente vai ver um confronto de proporções inimagináveis. Na tentativa de acabar com esse ataque dos Serafins, a gente vê Zoro segurando o Serafim do Mihawk com um clash muito interessante, mostrando a força desse Serafim, que apesar de tudo ainda faz uma cara meio tensa, como se estivesse tentando entender o quão forte é aquele pirata que está na sua frente. E o Zoro até fala algumas coisas, nada muito relevante, ou pelo menos que pareça ser interessante, apenas do que a gente já sabe sobre a falta de humanidade dos Serafins. As ordens são feitas e eles têm de acatar independente do que aconteça. Não há humanidade neles, e o que é interessante é que ele nem reconhece nem a espada, nem a verdadeira face daquele ser. Se pergunta quem diabos é o Serafim. Enquanto isso, Jinbe utiliza raios de luz para atacar o Edson. E ele consegue até falar para os Serafins pararem o ataque e encerrar tudo aquilo, mas seria tarde demais, porque o alvo já tinha sido marcado e Jinbe, ou o Serafim dele, já tinha utilizado seu golpe para tentar acertar e explodir o robô de uma vez por todas. Não deu certo graças a Sandy, que conseguiu impedir isso com sua velocidade, mostrando sua agilidade mais uma vez, sendo que a gente nem viu ele fazendo isso. E enquanto a gente vê eles botando o plano de fuga novamente em ordem, a gente pode notar algumas coisas. Primeiro, que a Stussy está sendo chamada para ir embora com eles, junto com o Chapéu de Palha, e ela aceitou essa ordem. O que será que vai acontecer com ela? Bom, provavelmente o mesmo destino de Vegapunk. E o que eu também acho que é o destino de Kuma. Vamos falar sobre isso tudo. Primeiro, Kuma está indo para uma situação muito complexa, já que ele está indo sozinho e parece estar vivo
e consciente de seus atos, apesar de a gente não entender exatamente o que vai acontecer. Eu volto com aquela ideia de que a Nikkyu no Mi vai ir para o Franky e vai, consequentemente, decretar o fim de Kuma na história. Isso faz com que a Bonnie também possa ir para o bando dos Chapéus de Palha, nem que seja temporariamente, só que o destino dela seria junto com o destino de Vegapunk. Esse que eu achei que iria passar toda a sua inteligência para o Franky e, consequentemente, para todos os outros Chapéus de Palha. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Na verdade, o que a gente vai ter é ele voltando para onde nunca deveria ter saído, que é para o Exército Revolucionário. Eu não acho que vai sair ileso e, com certeza, as perdas dos Vegapunk serão grandes. Talvez não sobre nenhum, talvez sobre um ou dois, a gente não tem certeza ainda, mas eu acho que o Shaka é a maior possibilidade de voltar e se juntar ao Dragon para uma última missão. E com isso ele levaria a Stussy, que possui um conhecimento do governo mundial melhor do que ninguém ali, e junto com isso a Bonnie, já que seu pai fez a última ação dele como um ser consciente, digamos assim, ela então utiliza da vontade herdada por ele para continuar com os seus objetivos e manter a chama de Kuma acesa mais uma vez. E eu falo isso até porque a Bonnie precisa sair dali porque está indo simplesmente um almirante para lá e não tem para onde ela ir, né? Ela vai acabar indo com eles, querendo ou não, sendo a última escolha dela, apesar de todo aquele momento que vai estar rolando ali por causa das memórias de Kuma. A gente corta tudo sobre a ilha Egghead por um momento e descobrimos o que está acontecendo na ilha Sphinx, a terra natal do pirata Barba Branca. A pequena Baquin, também conhecida como Miss Buckingham Stussy, só que verdadeira e mãe de Weevil, acaba voltando para lá tentando pegar os tesouros de Barba Branca e se tornar uma mulher rica, finalmente concluindo com a sua vontade. Afinal, ciência, pelo visto, não deu isso para ninguém, nem mesmo para o Vegapunk, que até hoje fala sobre não conseguir ter dinheiro para os seus projetos. Essa situação fez com que o Weevil estivesse na ilha e todo aquele medo dele chegar lá e destruir tudo foi por água abaixo, já que ele foi quem protegeu a ilha de ser atacada por marinheiros, de tentarem ultrapassar as leis ainda mais e dar a desculpa de que aquela era uma terra sem lei por conta de não ser afiliada ao governo mundial. Tudo isso porque Marco estava longe, mas o Weevil foi lá proteger a terra natal de seu pai. Isso fez com que, novamente, por ele estar aparecendo nesse exato momento, a consequência de ser associado aos projetos de clonagem é extremamente grande e muito provavelmente verdade. A maneira com que o Weevil foi apresentada e a maneira com que a gente vê ele sendo tratado com relação à sua força é sempre muito curioso, já que nenhum dos personagens que a gente viu anteriormente é tratado dessa forma. Então isso pode mostrar que ele é sim um clone do Barba Branca. Afinal, quem atingiria um patamar tão alto de força em tão pouco tempo, principalmente sendo tratado como alguém tão perto do auge do Barba Branca, que era um homem capaz de virar o mundo de cabeça para baixo. Tudo isso não deu em nada, conforme a pequena e antiga cientista nos fala sobre a diferença que fez ele salvar esse local foi ele ser levado pelo Almirante Touro Verde, o que me faz questionar novamente o que aconteceu no início do capítulo, no caso na capa dele. Será que a gente vai ter essa questão da pólvora se tornando uma arma para o Touro Verde? Eu gostaria muito disso. Deixa aí sua opinião nos comentários. Ela fala sobre essa questão do sangue do Weevil ser o mesmo do Barba Branca, mas isso não muda em nada, já que mesmo que seja, ela poderia simplesmente ter clonado ele, já que ela já participou desse experimento e ela poderia ter feito isso para se aproveitar principalmente das riquezas do Barba Branca. Uma pena é que ela não sabia que ele deixou tudo para trás e só se importava em dar a melhor condição não só para os seus filhos, mas também para a sua cidade natal. E Dr. Vegapunk é o caminho para descobrir essa verdade. Não só para descobrir essa verdade, mas o caminho para saber o que vai acontecer com o Gorosei que está se movendo.
conhecido como a autoridade máxima do mundo. Vemos a bandeira no céu voando com o vento da Marinha e do governo mundial. Kizaru conversa tranquilamente com um Gorosei chamado de Sanjay Garcia Saturno. Eu vou usar Saturno com O no final, porque ninguém merece ficar falando inglês nesses nomes. Afinal, o Oda deu do jeito dele, não sabe nem como é que vai ser a pronúncia no anime ainda. Deixando essas coisas pra lá, ele já falou antigamente sobre esses designs que ele criou, e ele diz hoje que até gosta dos designs que ele fez. O Gorosei lamenta a situação em que Vegapunk está e que não queria que chegasse a isso. Ele fala com uma tranquilidade de quem sabe que vai resolver o problema. E aqui tem algumas questões muito interessantes. Primeiro, o movimento de uma autoridade máxima, mostrando que ele é nomeado a partir de um planeta e possui, teoricamente, a possibilidade de ser uma arma ancestral, fazendo com que ele seja um alvo muito grande para estar se movendo, ou seja, é uma ocasião muito especial. Ocasião mais especial que essa é a movimentação da Cross Guild. Eu quero fazer uma pequena anotação aqui para o nome desse Gorosei ser próximo, pelo menos minimamente, ao que seria nome espanhol, que seria Garcia. Isso pode, de uma maneira muito pequena, dar um foreshadowzinho que pode indicar a volta de Doflamingo. E eu falo isso porque eu acredito firmemente que Doflamingo vai voltar nesse arco, mostrando que a Cross Guild vai fazer um grande movimento para mudar o mundo de uma vez por todas. E isso seria a invasão a Impel Down. Principalmente, e junto com isso, a gente também teria a volta de Enel no próximo arco, já que Elbaf está ligado com Ohara, já que a gente viu no início desse arco sobre aquela ligação de Ohara com os gigantes e do Sol ter salvo os livros e todo o conhecimento de Ohara, junto com a probabilidade de Elbaf ter toda aquela questão do Ragnarok, que seria a destruição de tudo, todo aquele rolê lá da mitologia, junto com a possibilidade de ter uma ilha chamada de Asgard, que seria a ilha acima de Elbaf, mostrando que o Enel teria também a ligação não só com Ohara, os livros, a verdadeira história, armas ancestrais e finalmente com uma ilha no céu. Eu acredito que esses são grandes pontos que podem provar a volta de Enel de uma vez por todas. Isso, claro, só no próximo arco. Nesse eu fico com o Doflamingo, já que é uma parte contando algumas coisas que a gente não sabe e a gente pode ter a revelação do que é o verdadeiro tesouro de Mary Joyce, já que esse tesouro pode indicar por que esses Gorosei são armas ancestrais, ou por que eles são nomeados a partir de planeta, por que a idade deles não avança, enfim, tem muitas coisas para serem faladas aqui ainda que a gente não sabe, e que o Doflamingo pode ser um caminho para isso. Junto com isso tem o fato de que o Oda já utilizou uma vez o Rayleigh para enfrentar o Kizaru, e isso poderia ser um foreshadow lá atrás de que o Zoro enfrentaria o Kizaru, já que este está indo não como a ameaça principal para essa ilha, já que ele em si não era o suficiente para parar o Luffy, ou seja, a gente precisaria de um perigo ainda maior, e esse perigo finalmente apareceu, é simplesmente um dos Gorosei. Talvez Zoro consiga lidar com Kizaru sozinho? Muito provável que não. Talvez a gente tenha a ajuda do Sandy e a gente tenha toda essa questão sendo finalizada, ou talvez a própria ajuda da Bonnie, né? Já que o Kuma ajudou eles lá, aí agora seria o Zoro e a Bonnie. Seria uma ligação interessante. Deixa nos comentários o que você acha que realmente vai acontecer nesse embate. Simplesmente seres acima do que a gente mesmo pode prever, mesmo sabendo do que era Kaido, estão se movendo em One Piece. E agora a gente vai ver o resultado disso tudo. O que vai acontecer com Vegapunk? O que vai acontecer com Kizaru nessa ilha? Será que ele vai tomar simplesmente uma diferença tão grande do Luffy que o Gorosei vai ter que interromper a luta? Eu acho que isso é realmente algo que pode acontecer. Existem muitas coisas interessantes para serem debatidas ainda, mas são assuntos muito longos e que se aprofundar nesse review seria um pouco complicado, já que demanda tempo e pesquisa. Então sim, a gente vai falar mais sobre as coisas que aconteceram nesse capítulo, reforçar alguns pontos,
mais interessantes e que a gente pode se aprofundar mais, como por exemplo a volta de Doff e Enel, que pode ser um marco muito importante para a obra, já que trariam muitas informações relacionadas com a verdadeira história. Eu vou ficando por aqui. Se você gostar, deixe seu like, seu comentário, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade sobre One Piece. Um abraço, valeu, falou e eu fui!